Olá, boa noite. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, em plena sexta-feira. Sextou, rapaz, e sextou divinamente. É muito bom concluir mais uma semana. Programa Opinião mais uma vez aqui, ao vivo, em cores para você. E hoje o deputado federal, mais uma vez aqui, o Coronel Assis, uma pessoa feliz, está aqui, o deputado Coronel Assis, ele vem ao programa mais uma vez, não é? Está em recesso lá pelos lados de Brasília, pelos lados da Câmara, mas está por aqui e a gente nunca perde a oportunidade de ter esse bate-papo aqui, que sempre é um bate-papo para nós, mas na verdade é uma prestação de contas, porque é uma forma de ele, parlamentar, conversar com o telespectador, que na ponta é o eleitor, né? Aquele que foi o responsável pela eleição dele, deputado federal Coronel Assis, do União Brasil. Então vamos atualizar, dar um F5 aí nas ações, na performance parlamentar propriamente dele, perguntar de coisas aí de política de bastidor, enfim, eleições, as municipais, por exemplo, tudo isso você confere a partir desse instante aqui na sua TV Pantanal, no programa Opinião. Já vai preparando aí, se você tem alguma pergunta, uma forma de você interagir conosco é o WhatsApp, 99932-2529. Esse aí mesmo que está aí no rodapé para você mandar a sua pergunta em texto aqui para o nosso entrevistado, Coronel Assis, deputado federal, nessa noite. Lemberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, a você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, de sempre, há quase 5 anos, está tolerando nós aqui, né? Eu fico aqui todo felizão, porque essa é a razão maior pela qual a gente está aqui sempre, a cada noite, nos esforçando para trazer sempre informações, aquelas que a gente extrai diretamente da fonte. E a fonte desta noite está aqui, ao meu lado esquerdo. Não que ele seja de esquerda, mas é porque a formação aqui da bancada é assim. Aqui, a minha esquerda, do seu lado está à direita, né? Aí, tá vendo? Lá ao lado de quem está assistindo está à direita. Mas é isso aí, meu caríssimo deputado Coronel Assis, bom tê-lo aqui. Rapaz, eu vou perguntar o seguinte, eu vou começar perguntando, o senhor chegou a assistir a abertura das Olimpíadas hoje, dos Jogos Olímpicos hoje, lá em Paris? Se sim, o que o senhor achou de duas situações? Primeiro, nós temos lá como representante a Janja da Silva, a senhora primeira-dama, que não teve voto de ninguém, nem meu, nem de ninguém. Não teve voto de ninguém, mas é a esposa do presidente da República, representando o nosso país lá. Pode ter tido a delegação, né? Foi delegada pelo presidente, enfim. Pode até ser legal, como deve ser legal. Mas estranha-se, né? O fato dela não ter essa representatividade popular. Opinião minha. É uma pergunta opinativa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e que me deixou mais estarrecido, muito estarrecido, essa cultura woke aí, que teve lá uma representação, uma performance, uma paródia da Santa Ceia com drag queens, salvo engano, drag queens, que eu achei uma brincadeira de mau gosto que fizeram com os cristãos, não é? E eles estão, especialmente Paris, especialmente França, seguindo essa cultura woke, meio que desdenhando o cristianismo. Isso eu fico ofendido por ser cristão, mas eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos aí para começar o nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lemberg. Para mim é uma grande honra mais uma vez estar aqui hoje, né, no programa Opinião, esse programa aí que, como você disse, né, está há quase 5 anos aí
né, no ar, e com quem está aí do outro lado, com certeza acompanha aqui, porque esse programa tem credibilidade, né, e Obrigado. passa isso de maneira muito clara aos telespectadores. Bom, quanto à questão da primeira-dama do Brasil, né, a dona Janja da Silva, participar da abertura das Olimpíadas, né, eu acho isso que, primeiro que acho que nunca aconteceu isso na história do país, né, deve ter sido algo inédito, e mais uma das inovações da atual gestão do governo federal. Eu acho que, eu entendo, né, que não era a personalidade pública mais indicada para estar ali. Nós temos ministro de Relações Exteriores, temos ministro de Esportes, Vice-presidente. Vice-presidente, né, pessoas que têm aí um grau de representatividade aí dentro do país, porém, né, é a decisão que eles têm lá, como você disse, né, existe uma situação de ser legal, porém é uma coisa que talvez seja uma inovação por parte, como as várias inovações que tem aí por parte da atual gestão do governo federal. Quanto a outra situação, realmente eu encaro como um grande desrespeito ao sentimento religioso das pessoas. Eu acredito que o mundo talvez esteja indo aí de mal a pior, né, pela questão da intolerância. Eu acho que nós precisamos ser tolerantes com o próximo, principalmente com a questão de respeito às linhas religiosas que a pessoa tem, né? Eu acho que nós precisamos disso, e por uma festa tão linda que é a abertura dos Jogos Olímpicos, né, que vem lá, né, dos primórdios da humanidade, onde se paravam guerras, né, para se disputar dentro de um espírito desportivo ali quais eram as melhores equipes. Isso não pega bem, né? Eu acho que foi uma falha por parte aí de quem organizou isso. Antes de passar para o Lorenberg aqui, acerca do primeiro assunto que eu puxei aí, o colega do senhor lá na Câmara, o Nicolas Ferreira, está acionando a PGR no sentido de pedir providências, considerando isso tudo que a gente falou aqui, né, que a gente está argumentando aqui, ainda que tenha... Primeiro que eu não sei a questão da legalidade, imagino que seja legal, mas pedindo providência. Que tipo de providência seria essa aí que o Nicolas está pedindo? O senhor endossa esse tipo de pedido de providência? Eu acho que todo e qualquer, né, pedido de providência, principalmente para que sejam verificadas situações que pairam alguma dúvida por parte de qualquer contribuinte brasileiro, de pessoas que pagam imposto, que trabalham, suam, né, o dia a dia para poder manter a máquina pública e para que se possa fiscalizar. Isso é válido, né? Isso pedir para que se esclareça, pedir para que se investigue, isso faz parte, né, da democracia e faz parte do que a gente quer, né, como parlamentar. Eu acho que é válido, muito válido. Lorenberg? Deputado, antes de mais nada, registrar mesmo a alegria de Obrigado, tê-lo professor. aqui no nosso bate-papo. É sempre bom, muito rico a participação do senhor aqui. E nós ganhamos, todos nós ganhamos muito. Deputado, em linhas gerais, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. 2 deles são 2 PLs da autoria do senhor, que eu gostaria de ouvir o comentário, e 2 trechos de fala do senhor na tribuna da Câmara Federal. E eu vou começar exatamente por um trecho na tribuna no dia 5 de dezembro do ano passado. Entre aspas, um trecho só que eu destaquei. O motivo de eu subir hoje a essa tribuna não é dos melhores. Temos hoje um presidente da República que brinca com o dinheiro do povo. Esse sujeito levou para a COP em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É um absurdo. São 1.337 pessoas pagas com dinheiro público do contribuinte brasileiro neste país, onde crianças passam fome. Estamos bancando essa viagem turística. Fecham aspas. Aí, deputado, até para aproveitar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência fantástica que é, e que eu tenho um profundo respeito pela carreira militar do senhor, e agora como deputado federal, permita-me trazer aqui, para essa opinião sua, para a reflexão do senhor, trazer aqui
as passagens pagas para os deputados federais que vão para o exterior. A primeira questão. Aqui, ó, de acordo com a própria Câmara Federal, que eu fiz questão de procurar, saber e somar tudo, a Câmara Federal gastou com passagem oficiais, com viagens oficiais, até o mês de maio, neste ano de 2024, R$ 2.642.446,97, até maio. De janeiro a novembro de 2023, a Câmara Federal gastou com passagens para deputados federais para visitar outros países R$ 6.124.730,63, com 271 viagens para 173 deputados federais. E aí, deputado, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito desses gastos com passagens para parlamentares irem para os países fazer visita. Você não acha que também é uma viagem turística? Não. Não, muito pelo contrário. Eu mesmo participei no ano passado de uma viagem, que na verdade não é uma viagem, né? É uma missão oficial através da nossa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E foi uma missão oficial muito enriquecedora. Nós fomos a El Salvador conhecer tudo que foi feito lá em El Salvador no combate, né, ao crime organizado. Lá eles não chamam de facção, eles chamam de pandilhas. Né, e nós passamos lá 3 dias, né, e isso nos trouxe, né, um enriquecimento, né, desse modelo de segurança pública que foi colocado lá em El Salvador, muito grande, professor. E aqui, né, se a gente for pegar, assim, lógico, né, nós não queremos de maneira alguma ficar comparando o gasto, mas o presidente Lula, só no cartão corporativo, ele gastou cerca de 5,3 milhões de reais. Né? Então, nós estamos falando de 2 milhões em passagens para toda a Câmara dos Deputados em algumas missões oficiais fora do país, que com certeza ninguém vai fazer turismo, né? Eu mesmo nem conheci nada lá em El Salvador, só fui ver cadeia, né? Fui fazer visita às polícias, ao centro de monitoramento, ao centro de controle terrorista e também ao Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. E assim, até quando a gente chegava à noite no hotel, assim, eu sempre tive isso comigo de tentar ir também no povo para saber um pouco mais se aquilo que estava sendo nos apresentado era verdade. Eu chegava, colocava uma camiseta gola polo e saía andando, Paulo, professor, nas ruas, né, e perguntava em ponto de táxi, lanchonetes, restaurantes, barraquinhas de cachorro-quente, perguntando como é que estava a segurança pública lá. Me apresentava como deputado do Brasil, tal. Rapaz, impressionante. Todo mundo elogiava. Só para os senhores terem uma ideia, El Salvador é o país mais violento das Américas. Hoje, em termos de homicídio para cada 100 mil habitantes, só perde para o Canadá. Né? Então, isso mostra, né, que o modelo que o Nayib Bukele instalou lá, juntamente com toda a sua equipe de governo, com o apoio do Legislativo, do Judiciário de El Salvador, com certeza fez um resultado muito bom naquele país. Isso aí. E realmente lá em El Salvador, para ser copiado por um país da situação como está o Brasil hoje, a gente não vê muita... Com a atual gestão, né, com a atual administração, a gente não vê muita luz no fim do túnel não, né, deputado? Mas seria o melhor dos mundos, né, termos aí um país onde mais de 40 mil assassinatos aí por ano, caiu um pouco, é verdade, mas continua alto, né, continua alto, e onde nós temos o crime organizado tomando conta aí, e lá tem exemplos que deveriam ser seguidos, né? Com certeza, eu digo que El Salvador é um exemplo, sim.
né, mas um exemplo de um líder, né, que juntamente com os outros poderes constituídos daquele país se reuniram e falaram, ó, chega, vamos dar um basta. Só para os senhores terem uma ideia, lá tiveram 10 anos de governos anteriores. Nesses 10 anos, nós tivemos um dia sem homicídio. Um dia sem homicídio. Lá, depois que o Nayib Bukele, juntamente com sua equipe, com o Legislativo, Executivo, Judiciário, tomaram todas as providências, criaram o estado de exceção, mudaram a legislação, classificaram os faccionados, pandilheiros, né, como terroristas e foram para cima desse povo, chegou a ter 600 dias sem nenhuma morte em El Salvador. Só para os senhores terem uma ideia aqui, o índice de resolutividade de homicídio em El Salvador chega a beirar 98% de resolutividade. No Brasil, essa marca, quando muito boa, chega a 12%. E no Brasil, meus amigos, morre cerca de 42 mil brasileiros por ano. É muita gente morta violentamente. Quando eu falei dessa marca de 40 e poucos mil, eu estava me referindo a homicídio, assassinato, né? Outras mortes violentas eu não estou nem citando aí. E aí, tá. Mas assim, eu quero ainda bater nessa tecla, a questão dá para tirar alguma coisa de lá, dessa experiência lá. Eu acho muito válido quando a viagem é nesse sentido aí, de conhecer, de trazer um modelo que está dando certo. Dá para tirar alguma coisa para estratificar isso em propositura, mesmo sendo um deputado de oposição, mas ali tem vários outros que são também de oposição, colegas seus ali. Se o projeto for bom, ele pode cair na graça dos parlamentares e virar lei ou não? Com certeza. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, eu acredito que essa questão que El Salvador tomou, né, essa decisão, foi uma decisão do povo, do país, né, porque quando eu saí, perguntei uma vez para um garçom, né, em um restaurante que eu parei à noite e fui perguntar, me identifiquei, estava o garçom e o gerente do estabelecimento e eles falaram assim, deputado, se você olhar aqui, todo mundo foi impactado pelas pandilhas, de forma direta ou de forma indireta, através de mortes ou... eles iam lá e tomavam os veículos, tomavam as casas, expulsavam as pessoas. Lá eles não chamam bairro, chamam calhes. Se você sai de um bairro e vai para outro bairro, de uma calhe para outra calhe, mesmo que você talvez não tinha, vamos dizer assim, um envolvimento com o crime, você corria risco de ser morto quando não era morto. Um motorista de táxi, Paulo, professor, tinha que pagar $250 por semana, sob pena de se tomar o carro, o seu veículo, e ele ser morto também. Então, assim... esse tipo de situação lá foi uma situação totalmente extraordinária de um país que não aguentava mais viver sob o julgo do crime organizado, né? E o Brasil, ele caminha a passos largos para isso, né? Agora, eu entendo, assim como você também colocou aqui, sabiamente, que atualmente nós não temos um Nayib Bukele, nós não temos um líder para chegar e chamar a responsabilidade, né, os outros atores, porque só o Poder Executivo não vai dar jeito, só o Poder Legislativo não vai dar jeito, só o Poder Judiciário também não vai dar jeito. Então, e se não houver esse esforço concentrado, jamais a gente vai conseguir movimentar isso. O Congresso, meus amigos, né, a Câmara, o Senado da República, está cheio de iniciativa legislativa para fazer um enrijecimento das penas nos crimes, né? Tá cheio de projeto lá para que a gente possa avançar no combate à impunidade, que hoje é o maior mal do país, cara. Porque hoje, né, se você for pensar bem, o criminoso ele não é besta, né? Ele vai fazer uma análise de vários parâmetros que vão nortear se ele vai cometer ou não vai cometer um crime. Por exemplo, um indicador, a possibilidade de ser preso. É alta ou é baixa? É baixa, vou cometer o crime. A possibilidade de ser flagranteado numa condução é alta ou é baixa? É baixa, então vou cometer o crime, né? Então hoje, infelizmente, o Brasil, o direito
penal brasileiro, né, e o sistema de justiça criminal brasileiro, ele foi se tornando um tanto quanto garantista, né, e aí nessa situação você fomenta a impunidade, e fomentou a impunidade você aumenta a reincidência, aumentou a reincidência você aumenta a violência, isso é ponto final. E se a gente não fizer nada, meu amigo, não vai ficar do jeito que está, né, um empurrando para o outro, um fala que é culpa do legislativo, que não tem lei, o outro fala que é o judiciário que só decide para vagabundo, para criminoso, o outro fala, né, que o problema é do poder executivo que não domina as suas cadeias e o crime organizado é comandado de dentro para fora, né? É do executivo que não tem políticas públicas de investimento, valorização dos policiais nas ruas, dos profissionais de segurança, ou, né, de políticas públicas de educação, iluminação pública, infraestrutura, que também contribuem dentro da questão da segurança pública. Então é isso, né? Se a gente não fizer isso, Paulo, eu acho que vai ficar nesse lenga-lenga e nesses mantras que estão sendo recitados aí em todo o canto do país. Isso aí. O Lorenberg vai abrir o próximo bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo nesse instante. Nós estamos entrevistando aqui o deputado federal, Coronel Assis, que volta conosco no próximo bloco. A gente volta num instante só. Pois é, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. TV Pantanal, canal 22. Obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? O deputado criticando aqui o governo Lula, agora ele vai ter que elogiar, porque o Gazeta Digital traz o seguinte. Os novos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, ele traz o seguinte, que ele traz seleções anunciados pelo presidente Luiz Inácio, PAC Seleções, né? Ele traz aí anúncio do presidente Lula da Silva nesta sexta-feira, lá no Palácio do Planalto. Esse programa e essas ações contemplam 18 municípios de Mato Grosso, deputado, com 24 projetos de saneamento urbano. No Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o ministro Carlos Fávaro deu início ao programa BID Pantanal, que conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para ações de desenvolvimento regional nos municípios pantaneiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, foram realizadas audiências públicas nos 12 municípios selecionados para a definição dos projetos. Aí ele fala o seguinte: por determinação do presidente Lula, antes mesmo da liberação dos recursos do BID para este programa, já estão sendo alocados os recursos do Orçamento Geral da União para iniciarmos as ações nesta região, fecha aspas, detalhou o ministro. Olha só, comerciantes atingidos pelo incêndio no Shopping Popular, que estiverem com dívidas inscritas aí, né, eles tiverem um nome sujo no Serasa e também dependências com instituições financeiras, serão impedidos de acessar a linha de crédito que vem sendo estudada pelo governo do estado por meio da Desenvolve MT. O valor é um empréstimo para que os trabalhadores possam recomeçar. A informação partiu do secretário de Estado de Desenvolvimento e Comércio, SEDEC-MT, o César Miranda, em coletiva durante evento na quinta-feira, dia 25. Abre aspas, você não pode emprestar dinheiro, recursos, para um mal pagador, para aquela pessoa que já está inadimplente no sistema financeiro. Isso tem que ser analisado caso a caso, fecha aspas, defendeu. De acordo com o secretário,
por se tratar aí de recursos públicos, é preciso ter responsabilidade com os valores e a quem serão destinados. Ele também informou que está sendo feita a análise uma a uma da situação dos comerciantes para garantir então que para garantir que não possuem problemas com o pagamento daquilo que for tirado como empréstimo. Lorenberg, eu fico pensando, né? O cara que teve a vida arrasada, se ele tiver qualquer tipo de problema, como que ele vai? Ele precisa de uma luz, ele precisa de alguém, ele precisa. Eu entendi tudo o que ele quer dizer aqui, o César Miranda e tudo. A maioria dos servidores ali do shopping popular, na minha opinião, não é mal pagador, nem aqueles que estejam inadimplentes não sejam, né? Não acredito que sejam maus pagadores. Agora, pode ser que haja, não é? E vai acontecer sim de ter gente ali com problemas, com nome sujo. E aí está o negócio, né? O problema existe. Como fazer com que seja resolvido isso aí? Aquele que teve a vida destruída, no caso ali, a sua barraca, a sua banca destruída, o seu negócio destruído, ele tem que recomeçar. E se ele está com o nome destruído, então quer dizer, ele vai ficar de fora, vai ficar margeado, mesmo entendendo tudo que ele falou, que é dinheiro público. Não haveria que se achar um jeitinho ali de ter uma tolerância, uma forma com que, isso aqui a gente pode costurar assim, mas aí a gente amarra da forma que você puder, você paga. Eu não entendo. Eu sei que o poder público, o governo do estado de Mato Grosso, teria que ter essa sensibilidade estendida. Tem fundo de aval, tem um monte de jeito ali, se quiser, para ajudar essas pessoas que, hipoteticamente, podem ter problemas aí com inadimplência, ou não. Meu amigo Paulo, você tem razão. Mas o secretário César Miranda, a Desenvolve MT, está exatamente na pasta que é secretariada por ele. Está na pasta dele. E ele está respondendo sobre a questão de empréstimos na Desenvolve MT. A Desenvolve MT não é um banco comum, um banco como nós temos, não é. Mas ela segue rigorosamente, porque é determinação do Banco Central. Então, a pessoa que corre ao Desenvolve MT, com juros menor, evidentemente, que recorre a ela, tem o mesmo requisito que um banco comum cobra. Ou seja, você não pode estar o seu nome no Serasa e etc. Não pode ter porque você não consegue o empréstimo. Agora, eu discordo do secretário quando ele diz que é mal pagador. Nem todas as pessoas que deixou de pagar as suas dívidas, que teve o nome no Serasa, que teve o nome impedido de fazer empréstimo, é um mal pagador, é um mau caráter. Não. Ele não falou mau caráter, ele falou mal pagador. Mas mal pagador, na minha cabeça, vem mau caráter. Então, veja, enfim. As pessoas, olha, as pessoas têm que ter muito cuidado para dizer as coisas. Só esse particular que eu discordo do secretário. Nem todas as pessoas que têm o nome do Serasa é um mal pagador. Às vezes houve um descontrole ali, né? Exatamente, houve um descontrole. Uma emergência, onde você teve que cobrir outra coisa ali e acabou faltando com aquela responsabilidade. Mas talvez, né, através de um plano de quitação, um plano de... isso que eu falei. Um desenrola desses da vida, para poder deixar... Então, o que eu falei aqui, não foi nem criticando o governo, porque eu acho que o governo está muitos anos-luz na frente de outras gestões que passaram por lá. Só desenvolve MT aí com as linhas de crédito que são abertas. Estou dizendo que isso que o Lorenberg falou foi o ponto que eu também estranhei. Eu não acho que seja mal pagador, porque o cara pode perder o controle das suas dívidas. E a empresa que ele trabalha não pagou ele em dia, ele ficou com o nome sujo. Pode ser. Aconteceu isso muito na pandemia, né, professor? Mas esses programas que o Coronel Assis falou, o deputado Coronel Assis falou, eu concordo. É exaurir mais, pensar mais soluções. Eu digo o seguinte, Paulo, o governo Mauro Mendes é um governo fantástico, né?
todo mundo achava que nunca ia existir uma ferrovia estadual. Mauro Mendes, com o governo, foi lá e fez uma rodovia, uma ferrovia estadual. Nós tínhamos uma BR que estava numa mão de uma concessionária particular, só extorquindo dinheiro dos brasileiros aqui, que foi entregue lá pela Dilma Rousseff, né, e que nunca cumpriu com a obrigação de promover a duplicação de Cuiabá a Sinop. Nosso estado do Mato Grosso, governo Mauro Mendes foi lá, conseguiu pegar essa empresa, que era uma empresa que estava praticamente falida, fazendo um serviço de péssima qualidade. A rodovia se tornou a rodovia da morte e hoje nós já estamos duplicando isso. Por quê? Porque, na minha concepção, nada é impossível para o governo do Mato Grosso, nada é impossível para o Mauro Mendes. Então, tem condição de correr atrás de uma solução para que a gente possa também estar ajudando esse pessoal. Eu acho que tem gente especializada lá no governo para pensar nessa solução. César Miranda mesmo é uma cabeça brilhante. Gigante. Brilhante. Eu sou fã da forma que o César Miranda aplica no seu modo de trabalhar, assim. Tanto que ele passa o governo, até o governo, está ali. Ele é a cabeça pensante nesse aspecto aí. Acho, porém, contudo, que tem que exaurir mais, tem que pensar mais, discutir mais para achar um caminho como esse aqui, não é? Para que as pessoas ali que de repente possam ter esse problema aí na inadimplência não ficarem a ver, perdi tudo ali, queimou tudo e eu preciso recomeçar, mas eu estou devendo. E eu não sou mau pagador, e eu não sou mau caráter, eu só quero achar uma forma de vencer esse obstáculo da inadimplência, me ajude aí, me faça, eu vou pagando aos pouquinhos, acho um desenrola da vida aí para eu fazer, eu assino, a gente, não é? Porque eles são sérios e eu gostaria muito de ter essa discussão mais ampliada. Alô, senhores deputados estaduais também, toda a classe política, vamos debruçar sobre isso aí para tentar. E se tiver alguma dificuldade jurídica, chama o TJ, né, para a mesa de negociação, chama o Ministério Público para vir com um aval, que é o fiscal da lei, né? Se tiver a questão fiscal também, chama o TCE, você vai sentar e resolver. Agora, o que o Lorenberg falou é a mais pura verdade, é uma diretriz que vem do Banco Central, que rege, não é, aquela atividade que é desempenhada pela Desenvolve MT, por isso não é um banco qualquer. Um banco, né, que a gente comercial. Vai lá, um banco comercial. Mas eu penso que tem que ter Ele deu jeito para muita coisa aí, como diz o Coronel Assis aqui. Coronel Assis, um negócio de rodovia, duplicar o MT, duplicar a rodovia da morte, que é a BR-163 ali, isso aí é sonho de muita gente aqui. Ferrovia, que estadual, né? A única no país. E fora os negócios que os Mauro Mendes também é ele pegou uma rodovia federal lá na região de Aripuanã, Colniza, ali naquela região toda ali, ele estadualizou e hoje está pavimentando lá. Rapaz, você tem que ir lá para ver, que é um negócio fantástico, leva desenvolvimento, progresso, dignidade ao Mato Grossense que está lá naquela região dos rincões de Mato Grossense. Então isso aí dá para pensar em algo sim, tenho fé. Eu vou só pedir, Lorenberg, licença para você, embora eu tenha prometido que você abriria o bloco de perguntas aqui, mas aí como eu li uma notícia aqui falando do governo Lula, e certas pessoas estavam criticando aqui o Lula agora há pouco, não é? Estou brincando. O deputado fez uma crítica aqui que eu achei até pertinente, eu concordo inclusive com ela, sobre a questão, mas aí eu falei aqui dessa questão do BID Pantanal, deputado. Isso, apesar de ser um programa antigo, né, mas agora parece que vai, segundo o Carlos Fávaro. Tomara, né? Eu, assim, dizer aqui para os senhores, a gente não é oposição por ser oposição, né? Eu voto não pelo não. Eu acho, não, muito pelo contrário, eu torço para que o Brasil dê certo. Eu faço votos para que o Brasil caminhe, o Brasil avance, para que paremos de ficar olhando no retrovisor aqui, e olhamos em frente, né? Apresentemos aí, né, um norte econômico, um norte para a segurança pública, um norte para a educação, um norte para o desenvolvimento regional, né? Agora, eu já vi muito PAC nessa vida, viu, Paulo? Professor, PAC 1, PAC 2, PAC Dilma, PAC... Meu amigo, muito PAC. Faço votos que isso se encaminhe. Quanto à questão do BID, desde quando eu entrei na Polícia Militar, se falava do BID Pantanal, de acesso a esse recurso, não sei o quê. E aí, eu lembro que quando eu servi
polícia ambiental lá nos idos de 2000, 2001, né? A gente achou alguma documentação sobre isso lá e aí teve um subtenente velhão daquela sabedoria lá dos ribeirinhos, falou assim, rapaz, isso aqui é igual pé de cobra, todo mundo fala que tem, mas ninguém nunca viu. Então, eu também escuto falar, Dante de Oliveira. Hollenberg, por favor. Deputado, Sim, senhor. tem um PL aqui, 6120 de 2023, que estabelece diretrizes e procedimentos para avaliação de insanidade mental do acusado, visando aprimorar e tornar mais rigorosa a instauração de incidente de insanidade mental no processo penal. Eu destaquei aqui o artigo 2, parágrafo 3º, parágrafo 6º, que, a meu juízo, são os itens mais importantes desse projeto de lei, que, por exemplo, o parágrafo 3º fala exatamente o laudo pericial sobre a insanidade mental do acusado deverá ser feita por perito oficial, preferencialmente com especialidade na área de psiquiatria ou psicologia forense. Então, são os itens mais importantes. O que eu quero com o senhor aqui? Comentar sobre esse projeto, qual a importância dele, até para ajudar o amigo telespectador que não conhece o projeto, como eu conheço, porque eu li todo ele, inclusive a própria justificativa. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor. Ele está onde hoje, lá? Tramitando aonde? Hoje ele está para, acho que deve estar para despacho, para ir para, ele deve seguir para CCJ e para segurança, depois CCJ. Na verdade... Desculpe, deputado, estava na CCJ da Câmara, até onde eu vi. Mas está sem relator ainda, né? Isso, está sem. Eu agora consegui, meus amigos, até uma vaga na CCJ através da liderança do meu partido lá, do União Brasil, e nós estaremos lá também já buscando alguns outros projetos aí que também são complementares a essas iniciativas legislativas que nós tivemos. Nós promovemos 7 iniciativas legislativas, entre elas esse projeto. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, comete um crime hediondo, um crime bárbaro, um crime chocante, como foi o que aconteceu aqui na morte daquela advogada, não sei se os senhores se lembram, e a pessoa simplesmente alega a questão desse incidente de sanidade mental e aí ele vai ter um tratamento, né, jurídico, penal ali diferenciado. Então, nós através desse PL é justamente estabelecer critérios objetivos, claros, concisos, para que essas pessoas não falseiem isso, né? Porque às vezes a pessoa, criminosos, né, podem se valer desse subterfúgio para tentar fugir, né, da cadeia, né, e ficar num hospital psiquiátrico, por exemplo, né? Então, acho que é um projeto, uma iniciativa legislativa boa, né, uma iniciativa legislativa que contribui bem, e eu digo sempre que qual a mensagem que se passa com isso? É que nós estaremos combatendo a impunidade e colocando ali mais uma barreira, né, para que as pessoas não burlem o sistema no bom sentido aí, se utilizando aí dessas, vamos dizer assim, desses subterfúgios jurídicos que existem. É isso aí. Olha só, mais um intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto e meio aqui com o deputado federal Coronel Assis. Um instante só. Cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Eu quero, antes de seguirmos aqui com as perguntas, eu tenho aqui pelo grupo do Zap aqui, quem está mandando um abraço para a gente aqui é a Juraci do Mapim, da Varda Grande, e a Keila Maria. A Keila Maria é do bairro São Sebastião, aqui em Cuiabá. A Juraci é de lá. E o Divino também é de lá. O Divino parece que é sobrinho da Juraci, Divino Carlos, lá do Mapim. Um abraço. Até lá do bairro do meu amigo Gersinho, cinegrafista nosso aqui, que está de férias, inclusive. Quem também? O Luiz Cardoso, de um condomínio que fica lá no... Não entendi minha letra. Não, Cidade Alta.
Obrigado pelo carinho aí, viu, Luiz? Também pelo carinho nosso aqui. E a Vanilce, do bairro Planalto. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês. Obrigado mesmo, de verdade, por estar conosco aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho aqui uma pergunta para fazer para Vossa Excelência, deputado, sobre um projeto seu que está pronto para ser votado. É esse? Será que o não, acho que não é esse não. Para incluir a denúncia anônima como justa causa e legítima busca pessoal e também, não só a pessoal, como a veicular também, efetuada pela autoridade policial. Isso é um grande pedido, né? Muitos pedem isso, muitos se queixam disso, né? E eu acho que talvez isso pode dar um avanço aí ou não. Como é que está isso hoje? Olha, essa iniciativa legislativa nossa, ela já está pronta para ser votada em plenário. Nós conseguimos o requerimento, né, de urgência, para poder botar a urgência para votar agora lá no plenário, e nós estamos articulando isso junto ao nosso líder, junto ao colégio de líderes da casa, para que a gente possa ver se nós conseguimos votar essa legislação até este ano aqui. Por quê, Paulo? Veja bem. Lembra quando eu disse que os poderes, cada um dentro da sua esfera de atribuição, tem uma grande responsabilidade na segurança pública? Toda decisão, principalmente dos tribunais superiores, com repercussão geral aqui embaixo, tem influência na segurança pública. E essa situação da denúncia anônima é uma decisão do STJ, né, baseado num habeas corpus que foi interposto lá, né, naquele Tribunal Superior, e que traz aqui um reflexo gigantesco. Na onde? Na abordagem policial. Porque a partir do momento, né, que você fala que a denúncia anônima não é uma justa causa que justifique a abordagem pessoal e veicular, né, a busca pessoal e a busca veicular durante uma abordagem policial, você mata a abordagem policial. E realmente, né, se nós formos pegar o preto no branco, lá no Código de Processo Penal, que é da década de 40, não tem essa palavra chamada denúncia anônima lá nas causas que justificam ali a questão da busca veicular e da busca pessoal, né, durante a abordagem policial. Né? E lógico que o nosso projeto de lei é justamente colocar essa palavra também no artigo da lei. Por quê? Porque isso, além de tudo, vai dar respaldo aos profissionais de segurança pública para trabalhar, porque a partir do momento que alguém promove um recurso e cai lá no STF, esse processo todo é anulado e a pessoa é posta em liberdade. O caso concreto foi uma pessoa que foi abordada e foi pega aí uma grandiosa quantidade de drogas dentro de um carro e, lógico, o policial colocou, por quê? Porque alguém liga no 190 e fala, ó, eu não quero me identificar não, mas tem um veículo Gol vermelho, 4 portas, que está carregando droga, né? E o policial na rua vai lá, pega e fala, ó, de acordo com a denúncia anônima, a gente abordou, pegou, tava ali drogas, e chegou no STJ, liberou geral. Por quê? Porque eles entendem, né, já entendem que a denúncia anônima não justifica. Então, isso é muito ruim, né, para tudo que acontece aqui embaixo. Por quê? Porque uma decisão dessa, o reflexo é aqui, ó, acabou a abordagem policial. O policial não vai abordar, por quê? Porque ele vai estar cometendo um ato ilegal, pô, ele vai perder, responder por isso. Perder o seu emprego, né? Da mesma forma que o juiz de primeira instância nosso, aqui o nosso magistrado, também não vai condenar o cara porque existe uma decisão aqui em cima e ele vai estar cometendo o quê? Um ato ilegal, vai perder o emprego, né? Então, assim, é complicado, né? Se nós pegarmos lá também, agora, esses dias atrás, quando o STF decidiu a questão do porte e da posse de 40 gramas de maconha, talvez não se pensou aqui embaixo nos reflexos disso, né? Porque imagine você, uma pessoa com 40 gramas de manhã, 40 gramas de tarde e 40 gramas de noite. Lógico, promovendo o comércio, que todo mundo sabe que isso acontece. Né? 40 gramas, se você coloca ali, né, um cigarro por grama, então ele tem 40 gramas, coloca R$10 cada cigarro, né? Ele vai fazer aí R$400, 400 e 400, 1.200 por dia, por mês isso dá quanto? Por ano isso dá quanto? E o cara compra onde a maconha? Exato, né? Você vai comprar... Na farmácia? Ah, eu vou lá na Drogasil Não, comprar. É do traficante, então a quem interessa isso é o traficante, ou seja, é uma legalização indireta. Né? Então, por isso que toda decisão, por isso que o caminho legislativo, né, professor, quando o Constituinte lá atrás, ele fez o sistema bicameral, Câmara,
Câmara dos Deputados, Senado da República, e todo o caminho através de comissões especiais. Por quê? Porque é para exaurir toda a discussão e para você falar assim, não, essa lei aqui vai ter esse efeito. Ok. Olha, a propósito, o programa Opinião vai entrevistar na segunda-feira, eu conversei com ele hoje, está confirmado, o doutor Geraldo Fidelis, que é o juiz da Vara de Execuções Penais. Mais uma vez ele vem aqui, vamos abordar, tem muito assunto para falar. Essa é uma pauta, né, importantíssima, porque assim, é uma das legislações que precisam ser revistas urgentemente no país, né? Porque, Paulo, professor, com todo respeito, né? Todo respeito, eu não acho que a cadeia tem que ser depósito de gente, depósito de ser humano, negativo. Né? Tem que ter condições dignas de cumprimento de pena. Né? Agora, lógico, né? Existe em determinada situação que a pena tem que ser cumprida com rigor. Né? Se nós pegarmos aquela morte lá em Sinop, onde sete pessoas foram mortas, né? A pessoa vai ser condenada a 140 anos, aí vai consolidar porque é crime de ontem 40 anos. E aí, com 1/3 da pena, o cara vai estar na rua, no semiaberto. Isso é muito ruim. Então, tem que rever isso, porque esse tipo de crime, determinados tipos de crime, a pessoa só ia ter direito a progredir de regime com 80%, 90% de cumprimento de pena. E isso pode ser revisto lá onde o senhor está. Exato, e nós temos proposta legislativa para falar sobre isso também, viu, Paulo? Viu, professor? Isso é importante, não, porque quem está assistindo vai falar assim, mas os seis que tem que fazer alguma coisa por nós lá, porque senão... Temos proposta disso aí também. Lorenberg. Deputado, o projeto de lei 5260 do ano passado, que aumenta as penas cominadas ao crime de estupro de vulnerável. Eu tomei a liberdade de tirar o último parágrafo da justificativa, que diz o seguinte, entre aspas, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que em 2022, portanto no governo passado, foi o ano com maior número de registros de estupros e estupro de vulnerável da história, com 74,93%. Com 74.930 vítimas. Um caso foi registrado a cada 7 minutos. Ao todo, 75,8% dos casos de estupro registrados em 2022 envolviam menores de 14 anos. Fecham aspas. Gostaria, deputado, muito de um comentário do senhor a respeito desse projeto 5260, que aumenta as penas para o crime de... 1 minuto e meio para o seu comentário. 1 minuto e meio. Não, realmente é um projeto também que dentro desse pacote que nós fizemos e propusemos lá na Câmara dos Deputados, justamente para que a gente possa endurecer, né, essas penas, porque, infelizmente, né, esse tipo de crime, ele é um crime que acontece, em sua grande maioria, sendo perpetrado através de parentes, conhecidos, pessoas próximas da família que pegam e abusam dessas crianças, né, desses adolescentes, dessas pessoas, dessas seres humanos que são mais vulneráveis, né, e realmente isso nos deixa muito mexidos. Por quê? Porque é um crime cruel, né, e essa nossa proposta legislativa é justamente para isso, para que a gente possa endurecer ainda mais, né, e lembrando, meus amigos, que entre 2012, né, e 2022, nós tivemos aí mais de 48 mil mortes, né, de mulheres que foram assassinadas no Brasil, né? Então, isso tudo, né, a gente tem que colocar em voga, porque na verdade a gente precisa aumentar as penas desses tipos de crime para que a gente possa tentar refrear esse avanço, né? Eu acho que essa proposta é uma boa proposta, né? Nós, né, estamos trabalhando, né, para que ela possa caminhar dentro dessa caminhada legislativa, como eu disse, né, ela demorada mesmo, por quê? Porque tem que se esgotar todas as discussões, porque não se pode, né, ter uma lei de supetão ali que vai ter um reflexo negativo para a sociedade. Então a participação, né, da sociedade é importante nisso também, através das audiências públicas, através das discussões
vereadores, nas comissões, nos grupos de trabalhos, e nós estaremos trabalhando firmemente para que a gente possa promover essa aprovação. Ok. Deputado, a propósito aí, caminhando para o final do programa, essa questão toda que eu falei, obrigado, Boca, a que você citou aí os feminicídios e tudo mais, e eu também dei uma cutucadinha aí, que as decisões legislativas têm que serem feitas lá onde o senhor está, na Câmara, no Senado e tal. Feminicídio, por exemplo, o que nós podemos, nós, a força parlamentar, pode, ou que está em tramitação, se o senhor não tem a propositura de sua autoria, mas qual que o senhor abraçou, que visa aumentar a punição para feminicida, para crimes hediondos, como a gente está sempre noticiando aqui. Tivemos agora a tristeza da morte aí da filha do Catani, Exato. Não é? Que já Cruelmente, né? Então, assim, a gente precisa tomar decisão. E lá, o que o senhor tem abraçado, o que está sendo proposto? Olha, para o senhor ter uma ideia, agora, esses dias atrás, foi acho que uns 2 meses atrás, na Comissão de Segurança Pública, nós aprovamos, né, o pacote antifeminicídio que veio lá do Senado da República já aprovado. Então ele sai do Senado, vem para a Câmara, faz todo o caminho legislativo ali de novo, né, e volta para ser votado. Votou, se mudou alguma legislação, o Senado concorda ou não concorda e vai para a sanção presidencial. Então isso está bem adiantado, viu, Paulo? Viu, professor? Está na CCJ, eu até fiz questão de ir para a CCJ, porque é uma das minhas metas também, tentar, né, trazer e tentar pegar a relatoria desse projeto, inclusive porque é de autoria de uma mato-grossense aqui, da senadora Margarete Busetti, e eu acho que esse pacote antifeminicídio, ele é um avanço, né, porque ele vai classificar esse crime como crime próprio, ele vai também aumentar a pena, né, para esse tipo de crime aí, se eu não me engano, acho que para 40 anos, enfim, né, eu acho que são várias medidas aí que foram tomadas, já foram aprovadas no Senado, estão na Câmara e nós iremos trabalhar firmemente para que a gente possa, sim, né, defender o direito dessas mulheres e aprovar essa lei. Tomara, precisamos urgente de providência desse sentido aí. Nós estamos aqui na função de comunicadores para difundir as ideias, ouvir as autoridades e buscar, fazer cobrança também aqui sobre esse aspecto. Lorenberg, queria que você perguntasse de política partidária em 30 segundos para ele responder em 1 minuto. Você tem aí alguma 30 coisa? segundos, mas muito rapidamente, deputado, aproveitando, o senhor é eleitor de Várzea Grande. Sou eleitor de Várzea Grande. E aí o senhor está acompanhando a formação da chapa de vereadores do União Brasil em Várzea Grande. O senhor vai participar da campanha, vai pedir voto para o candidato a vereador em Várzea Grande ou não? Sim, eu estou muito envolvido também lá em Várzea Grande. Primeiro porque moro em Várzea Grande, minha família mora em Várzea Grande, né? Eu sou de Várzea Grande, fui o 2º deputado federal mais votado em Várzea Grande, né? A destinação das minhas emendas parlamentares, eu destinei uma boa parte, né, para que a gente possa, né, ajudar lá a gestão municipal a crescer também dentro com esses recursos aí, e nós estaremos atuando. Nosso partido político, né, a União Brasil, ele caminha junto, né, a essa congregação partidária que está no apoio a Calil Baracate, que é o atual prefeito. Eu tenho, né, trabalhado firmemente também junto aos nossos vereadores da chapa do União Brasil e buscando também, né, apoiar um ou outros vereadores ali que não são do nosso partido, mas têm ali a nossa mesma linha ideológica, política e que também trabalham lá na Várzea Grande. Valeu a proposta, a família dele lá, na pessoa da dona Catarina, mamãe, e do seu Zé Maria, papai, ambos estão lá, né, os papais, os pais. Meu pai é seu espectador aí. Ó. Seu Zé Maria, abraço pro senhor, viu, seu Zé Maria? Um abraço, fico com Deus aí, qualquer coisa. Olha, vamos aí tomar um... O que ele faz lá? Ele faz um peixe maravilhoso, vamos comer hein? Um peixe, um caldo de peixe, É alguma bom, coisa aí. Só convidar, se o senhor... E, dona Catarina, um abraço para a senhora também. Até a próxima. Obrigado. Esse espaço continua a posto para bem informado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos assistem aí. Estamos à disposição também. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui, a gente poder conversar um pouco. Sempre aposto. Vinícius, um abraço. Jornalista, obrigado. O rapaz que também está ali, que eu não sei o nome. Marcelo. Marcelo. Lorenberg, até segunda-feira? Até segunda-feira. O doutor Geraldo Fidelis, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, conosco, segunda-feira.
Esses assuntos aqui, a gente vai continuar falando com ele aqui, não é? Tem muito mais ainda. Dr. Geraldo Fidelis, juiz de direito conosco da Vara de Execuções Penais, às 19h30, segunda-feira. Ó, fim de semana se cuida. Se for entornar alguma, não vai dirigir, não vai bater na mulher também, fica de boa, vai assistir o jogo, ganhando ou perdendo, seu time vai estar lá e você vai passar o fim de semana numa boa, tranquilo, não é? É assim que a gente espera que seja o seu fim de semana. Que o zeloso guardador esteja sempre ao seu dispor, ao seu redor, por onde você for. Dona Catarina aí, abraço, seu Zé Maria também. Bom fim de semana para vocês aí. Fica bem, fica com Deus também.